forma especial. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor na vida da pastora Ana Paula. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela. Chama seu nome. Cristão gosta de orar, amém? Senhor Jesus, aqui está, Pai, a nossa pastora Ana Paula. Senhor Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor, usando ela, Pai. Não só ela, mas toda a sua casa são especiais para nós. Que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando e guardando cada um deles, Pai. Que no nome de Jesus ela possa ser um canal usado pelo Senhor nessa noite. E que teu Espírito Santo possa falar o nosso coração através da vida dela. Senhor Deus, eu profetizo sobre a sua vida uma unção dobrada e que ela possa, Senhor, continuar crescendo em graça e santidade para que possa nos auxiliar nessa jornada, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Irmãos, estão bem? Cansaram não, né? Quase que eu não prego, porque todo mundo que pegou esse microfone hoje deu uma pregada, não foi? Eu não sei não, hein? Ministério de Louvor. O que foi isso? Eu falei, não, nem precisa eu, né? O povo já está arrasando aí hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre resgate. Todo mundo sabe o que é Páscoa aqui? Sabe, né? E o que a gente mais pensa na hora da Páscoa é o que, irmãos? Fala a verdade, o que você pensa? Exatamente. Primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando fala de Páscoa é de chocolate, né? Pelo menos na minha vem. Mas isso tudo, irmãos, a gente tem que agradecer a mídia, né? Porque nós somos bombardeados por todas as partes, todos os lugares. Você chega num lugar, tem decoração, né? De ovo de Páscoa, as coisas da Páscoa. Então, acaba que quando você pensa em Páscoa, você pensa em chocolate. Você pensa que vai ganhar ovo, pensa que vai comprar, né? Quem acha que não vai ganhar, vai logo e compra, porque já quer comer chocolate. E o engraçado é que não serve qualquer chocolate, né? Tem que ser em formato de ovo. Porque se não for em formato de ovo, não é Páscoa. Não é verdade? Pronto. Então, o que nós hoje vamos falar? Nós vamos falar hoje não de Páscoa. Quem vai falar de Páscoa é o pastor Evandro amanhã, amém, irmão? Aí ele vai dar uma explicada para os irmãos direitinho como que sucedeu. Hoje nós vamos falar mais a respeito da causa da Páscoa. Fala assim, a Páscoa foi um presente de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Acho que capítulo 2. Eu gosto de trocar a ordem do esboço, eu faço de um jeito para o outro. Acho que eu anotei essa referência aqui. Anotei. Gênesis 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Pronto. Tudo começou neste lugar, nesse momento. E o que acontece, irmãos? Nós sabemos a história, nós conhecemos bem a história, que estava Adão e Eva no jardim, né? E a serpente. E lá Deus fez o jardim, Ele fez a árvore da vida e fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou para Adão: olha, não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de todas as árvores que estão no jardim como livremente. Porém, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o que acontece, irmãos? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Devido a este versículo, todos que pecaram, todos que são descendentes de Adão, nascem pecadores. E devido a isso, todos nós estamos, assim, quando nascemos, enfadados a ficar longe de Deus, né? Porque essa morte, ela é uma morte espiritual. Porque todo mundo sabe que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram na hora, morreram? Caíram duro no chão, porque morreu, estava envenenado o fruto. Não, eles não morreram na hora, mas Deus tirou eles do jardim, né? Eles saíram do jardim e ali Deus colocou um anjo para que ele não voltasse para o jardim. Ou seja, a morte é a separação entre Deus e o homem. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então o que acontece? Quando o homem ele teve esse relacionamento com Deus cortado, Deus imediatamente já bolou uma estratégia para a reconciliação entre ele e o homem novamente. É aonde entra o projeto Resgate. Fala do seu irmão aí. Projeto Resgate. Evandro, está faltando um negócio que eu te pedi. Projeto Resgate. Fala, o projeto Resgate de Deus sou eu. Amém. Quem lembra de João 19:30? Coloca aí para nós. Em João 19:30, Jesus ele fala assim, ó. Lá na cruz está consumado. Foi ou não foi? Ele grita isso na cruz. Está consumado. Depois disso ele morre. Isso significa que quando Jesus ele está na cruz, que ele morre, ele declara para todos que o projeto de resgate está concluído com sucesso. Significa que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele morre no seu lugar. Fala para o seu irmão, Deus morre no seu lugar. Ele paga o preço do pecado por nós. Ele morreu na cruz por mim e por você. Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe Jesus como Senhor, recebe Jesus como Salvador da sua vida, ele automaticamente entra para dentro do projeto de Deus, projeto resgate. Amém? É top isso. E o que significa resgate, irmãos? A palavra resgate significa ação de livrar, de libertar, libertação, quitação de dívida. Isso está no dicionário. Como resultado do seu pagamento. Então, Jesus e Deus e o Espírito Santo, né, que é a nossa Trindade, eles decidiram entre si que resgatariam o homem do pecado. Não permitiria de forma alguma que nós ficássemos longe dele. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidiram nos reconciliar com ele novamente. Às vezes, né, irmãos, eu lembro que para eu me converter, a maior dificuldade que eu tinha era de entender esse pecado, né? Porque eu achava, pastor Ivano, cadê o pastor Ivano? Ah, tá, vou esperar então. A maior dificuldade que eu tinha era de entender esse pecado. Porque, irmãos, eu achava que eu não pecava. Não peco assim. Eu não estou matando ninguém, eu não roubo ninguém, eu vivo minha vida de boa, faço as coisas direito, tenho as minhas coisas, eu tenho, mas todo mundo tem, né? E eu conhecia muitas pessoas evangélicas e eu achava que eu era melhor do que elas. Eu era muito mais disciplinada que elas, eu era
era muito mais certo que elas. Eu conheci alguns crentes que roubavam. Eu conheci alguns crentes que mentiam. E eles ficavam falando que era melhor que eu não achava que era, não. Eu achava que eu era melhor que eles. Eu achava. Aí ficava, porque você é uma pecadora, pecador é tu. Irmão, pensa para pregar para mim. Foi difícil. Se Deus não faz, ninguém faria. Misericórdia. Pensa na pessoa. Eu mesmo não ia pregar para mim, não. Credo. Eca. Pensa na menina implicante e que contendia com todo mundo, não aceitava nada. Tinha que achar um pior que eu para falar de Deus para mim. E, irmãos, e para eu entender o pecado foi muito difícil. Foi muito difícil. E o que eu mais gostei aqui foi exatamente a música que a Esther cantou. Que ela cantou Jesus é o caminho, né? Que é João 14. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 21. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador. Perfeito. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Esse versículo, para mim, ele é central da Bíblia. Ele é a chave de tudo para mudar o nosso pensamento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos no mundo, nós entendemos que amor, ele é emocional, que amor, ele é um sentimento, que amor você só dá se você receber de volta, que você não tem como retribuir empatia ou relacionar com uma pessoa que te persegue, que te xinga, que fala mal de você, que quer te ver pelas costas, que carrega suas coisas. Você fala, como é que eu vou amar uma praga dessa, uma peste dessa? Eu vou passar o carro em cima e dar porrada na cara. É a vontade, o sentimento e a emoção é essa, né? E quanto mais a pessoa te xinga, mais você fica tendencioso a devolver. E assim, você não quer devolver na mesma medida. Você quer ser transbordante, sacudido infinitamente mais triste do que aquela pessoa está sendo com você, né? Então, assim, amor não é isso, irmãos. Amor, se ele fosse na Bíblia, se ele fosse emocional, isso ele seria falho, né? Porque depende de circunstâncias, depende de situação, depende da pessoa, dela acertar sempre, dela poder suprir as suas expectativas, dela poder estar te agradando sempre. E isso é impossível. Imagina você numa missão de agradar alguém ao ponto de nunca decepcionar essa pessoa. Tem como acontecer isso? Não tem. Nós erramos, nós nos cansamos, nos chateamos, ficamos de mau humor, né? E é claro que você não vai ter condições psicológicas de estar alisando uma pessoa 24 horas por dia para poder estar agradando a ela, para ela te amar sempre e o tempo todo, se fosse em relação à emoção e a sentimento. E uma hora ou outra você ia ficar com raiva, uma hora ou outra você ia falar uma coisa errada, né? Ia soltar uma que não ia poder, e aquela palavra, ela, dependendo do rancor da pessoa, se ela é de guardar rancor, ela ia tacar aquilo na sua cara pro resto da vida, né? Então, um errinho ia pipocar todo o negócio. Então, emoção é difícil, biblicamente falando. A Bíblia, ela trata com atitudes, com decisão, com decisões. A Bíblia, ela trata com escolha, de você saber o que é certo e fazer, independente se aquilo vai te causar algum dano, independente se aquilo está te agradando, né?
Às vezes o pastor Evandro vai aconselhar casais, aí ele fala assim, mas eu não sou feliz. Aí a gente fala, mas alguém te perguntou se você quer ser feliz, se você não quer? A questão não é a sua felicidade, meu amor. A questão é o que Deus quer que você faça. A felicidade, gente, Deus ele é tão tremendo que nós atrelamos a nossa felicidade a coisas do mundo e buscamos essas coisas com todas as nossas forças. Quando nós alcançamos essas coisas, nós somos infelizes. Que você olha para trás e você vê o que você teve que sacrificar para alcançar aquilo, você fala, não valeu a pena. E você já está lá na frente, já perdeu tudo. Aí você vai se tocar que aquela alegria que você achava que você precisava, que você merecia, só te levou para o buraco, para o inferno. É ou não é? É ou não é, irmão? É. Tenho certeza que na sua mente, no seu coração, você já tem um exemplo. Então, assim, Deus sabe o que é a sua felicidade. No momento que você está com o seu emocional agarrado a algo do mundo que você acha que te agrada, que você acha que vai te suprir, que você acha que vai ser suficiente, Deus diz, não vai fazer. E aí você se revolta e fala, mas eu mando em mim, mas eu sei o que eu quero, mas eu vou fazer sim, eu vou, e aí você vai. Aí quando chega lá na frente, e aí você, Deus, me salva. Mas igual Pedro, né? Vem, Deus, me socorre, me ajuda. Vai lá na irmãzinha do corpo para adorar para tu, para expulsar os capetas, para tirar os demônios, porque não sei, porque a sua vida é ruim, alguém fez uma culpa para você. Não. Foi você que decidiu ir por esse caminho, independente de Deus, independente da vontade de Deus, independente dos mandamentos de Deus, porque a palavra do Senhor fala que quem ama Ele é aquele que obedece os mandamentos dele. Fala para o seu irmão, você ama Deus? Responde não. Responda não. Só medite em algumas coisas que Deus pediu para você. Em algumas só, não em todas. Porque a intenção aqui é libertar e não trazer opressão. Então, irmãos, Deus ele nos pede para nós andarmos por alguns caminhos que nós achamos que não é o melhor para nós. Não, esse caminho aí é muito difícil, exige muito de mim, e Deus não quer que eu sofra. Deus não quer que eu sofra. Irmãos, entenda, o sofrimento de Deus é diferente do teu. Entende? Você sofrer porque você deixou de beijar na boca, porque você deixou de se prostituir, porque você deixou de roubar, porque você deixou de se drogar, porque você deixou de fazer alguma coisa que vai prejudicar você no futuro, e isso para Deus é, joia. Não tem sofrimento aí não. Quem está sofrendo é tu porque está grudado no pecado e nos capetas. E para soltar, leva seu demônio de estimação que você é acostumado com ele. Quando Deus manda ele embora, você sofre com ele, você quer ele de volta. Aquele capetinho que você é acostumado com ele, você quer ele de volta. Você fala, não, pastor, eu não gosto de demônio não. Gosta? A gente gosta sim. A gente gosta de demônio, do tanto que a gente gosta de demônio, que eu já vi irmão falar assim, você quer que eu deixe de ser eu mesmo? A igreja está roubando a minha identidade. Fala, a igreja não está roubando sua identidade é de Deus. Deus que te criou. Isso aí que você está fazendo não é de Deus não, irmão. É porque eu não gosto. Você não gosta porque você está acostumado a andar no demônio. Tem que aprender a andar com o Espírito Santo. Por isso você não gosta. Quando você nasce, cresce e desenvolve o seu intelecto, você desenvolve o capeta, com o demônio. Quando a gente fala para você abandona, você sabe qual a sensação que você tem? De vazio.
que está faltando. Aí a gente expulsa o capeta e você manda ele voltar. Vem, meu filho, vem andar comigo, estou sentindo saudade. Faz. Porque a gente vai lá no encontro, faz o processo, quando volta, você faz o quê? Volta para o vômito do demônio. Vai resolver fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Por quê? Porque é a sua identidade. Andar com capeta é a sua identidade. E isso não é verdade. Deus, Jesus, irmãos, Ele vem, a Bíblia fala que Ele vem nos resgatar das trevas para o seu reino de luz. Irmãos, isso fala de toda uma linguagem, de toda uma vida, de toda uma conduta, de tudo aquilo que você pensa. Você tem que mudar. Desculpa, eu estou gripado um pouquinho. Você tem que mudar os gostos, né? A gente gosta. Eu lembro que quando eu me converti, eu era roqueira. Eu sou. Porque rock não é do diabo, né, irmãos? É de Deus. Aí, mas assim, o rock influenciado pelas trevas, né? A pessoa gostava. Aí, você faz o quê? Você anda com as pessoas, né? Você conversa com as pessoas do meio que você gosta, que tem a mesma linguagem, o mesmo pensamento. O que acontece? Você acaba sendo atraído fisicamente por pessoas que gostam da mesma coisa que você. Não é verdade? Não é verdade? Só que quando você converte, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele te resgata das trevas e te tira de lá e te traz para cá, Ele fala: aquele que me ama é aquele que ama os meus mandamentos, que me obedece. Você não vai andar com as trevas. Então todo o vínculo que eu tinha aqui, ele tem que ser cortado. Por quê, irmãos? Porque aqueles demônios que me influenciavam estavam me levando para longe de Deus. E aquela atração física que eu tinha por demônios, agora eu tinha que aprender a me relacionar com o Espírito Santo. É um processo, é uma caminhada. Então, para a gente poder mudar o que a gente tem por dentro, porque você recebe Jesus na hora, você sai das trevas na hora. Mas eu, graças a Deus, vivi no mundo 18 anos. Foi fácil desvencilhar do mundo. Mas quem viveu 30 anos? Quem viveu 40 anos no mundo? Tem uma caminhada grande com Deus para poder tirar tudo aquilo que o diabo marcou dentro do coração. Então você tem que entender que tudo é um processo dentro do seu coração, dentro de você. Deus te ama, Deus te resgata, Deus te salva, mas tirar o ruim de dentro é um processo. Você tem que caminhar com Deus, você tem que andar com Deus, ouvir a voz de Deus durante um período, para que os seus gostos, para que o seu paladar seja refinado de acordo com o Espírito Santo. Amém. Porque senão tudo que você vai degustar vai ter o gosto ruim. Você vai estar comparando com o quê? Com o mundo. Você sabe de onde eu tiro isso? Se você lembrar de quando Moisés, ele tira o povo do Egito, ele vai pelo deserto. Deus faz um processo de desintoxicação com o povo de Israel. Primeiro, não tem comida, né? A gente tem que comer maná. E maná, na Bíblia, significa pão que desce do céu. Então você se alimenta do próprio Deus. A Bíblia fala que não tem água. Aí o que Deus faz? Tem uma rocha que acompanha eles no deserto. E sai a água da rocha. A rocha é quem? Deus. A Bíblia fala que sol durante o dia lá no deserto, ele mata as pessoas, né? Mas tinha uma nuvem
que cobria todo o acampamento, para que de dia eles tivessem uma sombra e não os queimasse. E a Bíblia também indica que o deserto à noite é abaixo de zero, mas de noite tinha uma coluna de fogo que andava com eles para aquecer eles durante a noite. Quem era a coluna de fogo? Deus. Então ficaram 40 anos aprendendo a andar com Deus. E ali estava tudo bem. A gente ouve isso e fala: meu Deus, que coisa massa, coisa legal. Deus o tempo todo, se eu querer. Vai ler para você ver. É o tempo todo dia se reclamando. É o tempo todo dia falando: vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Eu não aguento mais esse pão. É pão de manhã, de tarde, de noite. É pão, é pão, é pão. Quem já aguenta pão? Quer ir embora. E Moisés: meu Deus, que é isso, gente? É o pão que cai na casa, pé de pão, quer comer carne. Quer comer carne. Começa a dar piti. O povo começa a dar chilique. Diz que ia voltar para o Egito, não estava nem aí. Que ia ser escravo do faraó mesmo. Que ia trabalhar mesmo. Que ia morrer mesmo. Mas que ia comer carne. Aí você fica... Você lê a Bíblia e fala: que povo burro. Que povo idiota. Irmãos, mas dê uma olhadinha para você mesmo. Dá uma olhadinha para você, porque quando eu li, eu pensei exatamente assim. Deus falou para mim assim: e você? Eu falei: eu adoro orar. Mentira. Que mentira. Não. Por quê? Porque você está acostumado a comer carne. Só que Deus te dá pão. Ele te dá aos pouquinhos assim, ó. E a Bíblia fala que você não podia comer, né? Você tinha quantidade para pegar. Porque se você pegasse muito, apodrecia. E tinha que ser o do dia. Não era um negócio assim, era um negócio assim, do jeito que Deus mandava. Então, é algo, andar com Deus é diferente de você estar no Egito. É diferente de você estar sob o jugo do faraó. Andar com Deus tem a proteção de Deus, tem o cuidado de Deus, mas é do jeito de Deus, no tempo de Deus, na quantidade certa. E você sente uma certa falta, uma inanição. Ai, preciso de mundo um pouquinho na minha vida, porque Deus demais estraga. É mais ou menos isso. Mas, irmãos, não significa que você não foi resgatado. Porque o povo lá no deserto estava nas mãos de Deus. Mesmo que o desejo deles era ser escravo no Egito, Deus estava fazendo um processo de limpeza, um processo de mudança. Ele estava transformando aquele povo, um povo apropriado para entrar em Canaã. Estava mudando a estrutura deles de dentro para fora, para eles se tornarem verdadeiramente filhos de Deus. E é o que Deus tem feito com todos nós. Você tem que suportar o processo do deserto, o processo, o trabalho que Deus faz com você. Às vezes você está achando que está te faltando. Ai, está me faltando, porque lá eu... Não, fique desesperado. Isso vai passar. Você está acostumado a comer cocô, mas não queira mais cocô. Se você, quando você sai, que você fica diante de Deus, que a dieta é fina, é refinada, você fica lembrando lá do negócio, fica querendo aquilo. Mas isso não é para você. Amém? Amém? Você é filho de Deus. A sua boca é santa. Você é uma pessoa santa. Você foi resgatado das trevas para o lugar de Deus, para estar diante de Deus. E você não pode se submeter mais ao que o diabo quer para você. E o que significa, irmãos? Como foi que Deus ele fez esse resgate dos hebreus lá do Egito para tirar eles das mãos do capeta? Vamos ver lá. Êxodo 12. Êxodo 12. Eu vou ler rapidinho, vocês me acompanham.
Ana Paula, eu vou ler do 1 ao 13. Bora? 1, 2 e vamos. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha o número adequado de pessoas em cada casa, para compartilhar conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passe nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês vão comer o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras, tudo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente até. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Pronto, tem? Então isso é a Páscoa. E ponto final. Isso é a Páscoa. E Deus, depois que resgatou o povo do Egito, ele disse para Moisés avisar aos hebreus que era para fazer sempre a Páscoa, para eles lembrarem o que Deus fez, que Deus salvou eles do Egito, né? Lá em Êxodo 13:5, ele fala: olha, é para perpetuar este ritual até que o Messias venha, até que o Redentor de vocês venha. Então, até que ele venha, vocês vão estar fazendo a comemoração da Páscoa, para lembrar que eu sou o Senhor sobre todos os deuses do Egito, e aquele que tiver o sangue do Cordeiro não perecerá. Amém? Amém? Amém. Pronto. Irmãos, lá em Mateus 26:6, coloque aí para nós. Mateus 26:6. Jesus, irmãos, ele pede, em Mateus 26, ele vai pedir os discípulos dele. No versículo 17, ele fala para eles assim: prepara a Páscoa. Vai preparar a Páscoa. Lá no versículo 17 ele fala isso: arruma um lugar aí, faz a ceia da Páscoa para a gente comemorar a Páscoa, porque todo hebreu tinha que comemorar a Páscoa neste momento. E eles vão, fazem a ceia, pegam o cordeiro, pegam as ervas amargas, o pão sem fermento, tudo que Deus manda fazer. Eles preparam a ceia e comem a Páscoa de acordo com como manda a lei. Amém? No versículo 26, enquanto comia Jesus, ele não pega o cordeiro. Era para ele pegar o cordeiro e comer o cordeiro, porque a Páscoa ele é do cordeiro. Mas Jesus, ele pega o quê? Ele pega o pão. Aí ele fala o quê? Deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: pegam e comam. Isso é o meu
corpo. 27. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. É aonde nós queremos chegar. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. A representação do Egito é a salvação de Deus na humanidade. O Cordeiro, aquele Cordeiro que foi morto e o sangue foi colocado nos umbrais da porta e o espírito de morte passou. Quando ele viu o sangue, ele não entrava pela porta, significa o que Jesus fez hoje na minha vida e na sua vida. Quando Jesus pega o cálice e o pão, ele está indicando para todos que acabou, não tem espera da Páscoa mais. Ele é o Cordeiro. E que o corpo dele, o sangue dele ia remir, ia resgatar, ia salvar a humanidade. Por isso que ele falou: beba e coma. Porque eu te dou a nova aliança. A aliança é quem? Cristo em nós. E para todos aqueles que possuem o sangue sobre si, não vão morrer mais. Sabe aquele negócio de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que possuem o sangue, todos aqueles que têm o sangue de Cristo em si, não vão morrer. A moeda da salvação é o sangue de Cristo. Se você recebe Jesus na sua vida, se você o tem, o ama, o obedece, você vai ser salvo do pecado, do mundo, das mazelas, dos demônios deste mundo que controlam o nosso coração, a nossa mente. Amém, irmãos? Eu falei brincando, mas é sério. É muito sério, muito sério. Satanás, ele governa esse século, ele tem controle da cultura, dos hábitos, dos desejos, das vontades. Por isso que eu comecei falando que quando você lembra de Páscoa, você lembra de chocolate. E o que tem a ver chocolate com Páscoa, irmãos? Nada. E a pessoa que é o símbolo do chocolate é o coelho, para piorar. Fica uma coisa sem lógica. E se você for parar para pensar, você não sabe quem foi que inventou esse negócio. E que todo mundo citou, né? Falando: não, beleza, se você for inventar um negócio agora, sem pé nem cabeça, quem é que vai concordar contigo? E vai comprar seu mercadoria? Vai falar: não, esse negócio não tem sentido, não vou comprar não. Agora, como que a pessoa fala que o chocolate vem do coelho e o ovo, e todo mundo come, todo mundo gosta, todo mundo, até nas escolas é ensinado isso, os meninos vêm tudo pintado de coelho, com os ovinhos na mão. É um negócio surreal. Eu fico: para com isso. Para com isso. Ai, que você é retardado, menino. Não. Páscoa não é isso. Páscoa não vem daí. A origem não é essa. A origem é bíblica. Foi Deus que fez. Deus ensinou. E isso não existe. E nós temos dificuldades. Quando eu digo isso, você sente um negocinho dentro do coração assim: eu vou comer o ovo. Por quê, irmãos? Porque está enfeitiçado dentro de nós. É algo que está dentro de você. Isso é um chocolate, sem problema. Mas quando isso é a prostituição, e quando isso é a traição, e quando isso é roubo, então é algo, é uma cultura que te ensina a ser uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que não é fiel, que está tudo bem, desde que você seja feliz. Onde todos buscam a sua própria felicidade, que o seu próximo que se vire, que se resolva, independente se o seu próximo é o seu pai, se o seu próximo é a sua esposa, se o seu próximo é o seu marido, se o seu próximo é o seu irmão, se o seu próximo é o seu filho, independente, o que importa é você ser feliz. E você vai um trator passando por cima de tudo em busca da sua própria satisfação. A cultura nos ensina isso.
e nós achamos que está tudo bem. Então, às vezes o chocolate a gente brinca, mas esse desejo, essa vontade, esse ímpeto e essa atitude que você tem besta do chocolate também está em outros hábitos, em outras coisas que te ensinaram, que fizeram você acreditar, que fizeram você entender que era assim. E tirou Deus do centro, tirou a vontade de Deus. Quando eu falo assim, irmão, não faz sexo fora do casamento, a pessoa fica com raiva de mim. Por quê? Igual chocolate. Ensinar que é besteira. Se eu gosto de fulano e fulano gosta de mim, eu vou casar com ela, deixa eu em paz. Irmãos, não é assim que funciona. Lá na frente, quando você estiver casado, isso vai te causar problema. Tem tempo para tudo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3. Tem tempo para tudo. Tem tempo de paz e tempo de guerra. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tem tempo para tudo, irmãos. Olha, uma moça de 15 anos namorar um rapaz de 13. Os irmãos concordam? Vai namorar para quê, irmãos? Fala para mim. Uma pessoa nessa idade tem estrutura emocional para suprir o outro? E se acontecer alguma coisa, tem como casar, tem como trabalhar, casar, ter uma família? Tem, irmãos. Tem tempo para tudo, espera. Se você não é de maior, se você é uma pessoa com menos de 18 anos, a responsabilidade da sua vida é dos seus pais. Não é tempo de namorar, não, irmão. Vai estudar. Vai estudar, rapaz. Quando você tiver maior idade, estiver trabalhando, aí sim você pensa em formar uma família, porque não é para beijar na boca, ficar se amassando, não, irmão. Isso é coisa de crente, não, isso é coisa de ímpio. Quem se amassa está procurando filho. Viu? Não vou dizer que é ruim se amassar, não. É bom. É bom, irmãos. É bom. Ainda mais assim, escondido. Aí é que é bom mesmo. Porque assim, quando pode, ninguém quer, não. Quando o carro, você fala, me solta. Sai pra lá. Quer não. Quando é namorado, quer. Mas quando o carro, quer não. É assim que funciona. É uma guerra. É uma... Arrumar um tempo, né? Um clima, não dá não. Tem, não, é impossível. Sem chance. Estou cansado, trabalhei mais. É assim, casamento. A gente acha que é uma beleza. Vai nessa força. Irmãos, quando Deus fala de resgate, Ele fala em todas as esferas da sua vida. Ele fala de tudo, inclusive do seu coração. Amém? Samara leu um versículo aqui que eu acho tremendo, que é o quê? Que a gente honra Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração, ele está longe de Deus. Mas às vezes não é nem o que você quer. Você fica querendo pôr seu coração para gostar de Deus, mas você gosta, você quer as coisas do capeta. Quero fazer as coisas erradas. Eu quero amar Deus, mas estou aqui com a cabeça lá, tá aqui adorando, pensando no negócio errado ali. Tá aqui adorando, pensando não. Aí o celular, ai Jesus, eu adoro e respondo, eu adoro e respondo, né? Fica aquele negócio. Errado. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, ter o nosso coração rendido a Deus. E no primeiro momento, é João 14, 21. Obedecer. Obedecer é bom? Não. Mas se Deus está falando que amar Ele é obedecer os seus mandamentos, Ele já sabe. Concorda que Ele já sabe? Ele já sabe que o seu emocional não está com Ele. Ele já sabe. Por isso que Ele já deixou escrito, olha, entenda, tudo bem. Mas com o tempo que você estiver andando comigo,
Mas nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que acreditar que o processo de Deus é melhor do que o nosso. Nós temos que crer com todo o nosso coração, né? A Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento. Olha só que está parecendo um filho normal. Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. É uma violência. Por quê? Porque você tem que buscar, você tem que correr para Ele com tudo que você tem, para que Ele possua, para que Ele esteja dentro de você por completo. Mas isso é um processo de você se submeter a Ele. Amém? Amém. Abra aí Colossenses, para nós finalizarmos aqui, o senhor pode subir. Colossenses 1:13. A culpa é do Ministério Louvor. Ministrar louvor aqui, pregar na Bíblia 5 minutos, depois foi o Ramon, Té, Samara, acabaram de ser falado. Vamos lá, Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém, irmãos? Ele nos leva do jeito que estamos. E nós que escolhemos andar com Deus todos os dias da nossa vida, nós escolhemos colocar diante de Deus tudo que somos, tudo que temos. Versículo 19 a 22. Pois foi no agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição do interior e do mau procedimento de vocês. 22. Contudo, agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentar a gente diante dele, santos, sem culpas e livres de toda acusação. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Deus, Ele nos resgata, Ele nos ama. Fique de pé. Ele nos separa, mesmo sabendo que o nosso emocional está todo deturbado, né? Mesmo sabendo que o nosso desejo não é para amá-lo, mesmo assim, Ele diz para nós: me obedeça, ame os meus mandamentos e me siga. Amém, irmão? Feche seus olhos. Pai, eu venho aqui, Senhor, colocar diante do Senhor esses jovens que estão aqui, todos eles que vieram buscar, Senhor. Se nós estamos aqui foi porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos escolheu. A Bíblia fala que o Senhor nos atrai com o teu amor, que o Senhor traz para perto de ti todos aqueles que o Senhor ama. Se nós essa noite, ó Pai, nos sentimos confrontados, disciplinados, a palavra fala que o Senhor disciplina quem ama, que o Senhor só traz correção para os filhos, aqueles que são próximos. Deus, que o Senhor possa aqui, em nome de Jesus, acalentar o coração dos teus filhos, acalentar, Senhor, o emocional. Se tem sentido falta, ó Deus, de algo que o mundo oferecia, que o Senhor agora